Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, um podcast que te conta como notícias de meio ambiente, política, mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Otautari, parte do território do povo Ngaitarra, no país conhecido como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast temos Lívia Mari, que fala com a gente direto da Suíça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir esse podcast. No episódio de hoje, do dia 8 de abril de 2024, a gente vai falar dos chocolates e quebras de safra. E o Brasil vai ser desenvolvido por causa da Petrobras? É isso mesmo, Leila? Bom dia. Bom é que você tá? dia. Tô bem, dia corrido, dia cansativo no trabalho, mas tudo certo, melhor agora. E tu? Tô bem também, tô super na correria. Mas é isso, acho que a vida de adulto é assim, né? Eu já me Pois é. acostumei. Eu vi um negócio que diz que a vida de adulto é você ser a criança pedindo uma cartolina pra mãe no domingo à noite. Só que, no caso, quando você é adulta, você é a criança, a mãe, a cartolina e o domingo. E aí, eu acho que é bem isso. É difícil. Ai, pode ser, pode ser. Faz sentido. Né? Mas bora lá pro nosso episódio de hoje? Vamos. Vou falar um pouco sobre essa questão dos chocolates. Como é que foi sua Páscoa? Você comeu chocolate? Cara, acho que não. Acho que não Não. comi chocolate. Depois que eu veganizei, eu não fiquei muito com gosto pra doce, sabe? E aqui também não tem isso de ovo de Páscoa. É muito pouco. Vocês não comemoram aí a Páscoa? Não. Bom, a gente comemora a Páscoa, a nossa coelhinha, que chegou na nossa casa. E isso é verdade, gente. Num sábado de aleluia. Então é sempre o aniversário dela com a gente. Mas assim, a época Páscoa em si a gente não comemora, não. E vocês aí? Aqui, tradicionalmente, sim. Aqui a gente era de uma cultura Waldorf, assim, no passado, e ela continua com a gente. Não religiosamente, minha família, enfim, toda a minha família é religiosa e comemoram ou vivem a Páscoa. Mas aqui na Suíça tem uma tradição sim, da Páscoa, um pouco diferente do Brasil, não tem ovos de Páscoa, tem alguns chocolates Uhum. de coelhinho, mas é um Ó. são as mesmas simbologias, mas outros tipos de rituais, digamos assim, vamos chamar desse jeito. Mas eu Uhum. perguntei isso, porque os preços altíssimos no Brasil, eu vi uns memes muito interessantes, que o pessoal ia comprar o ovo de Páscoa com FGTS, não sei se você acompanhou, porque estava Ô, muito. gente. É, então, e os ovos de Páscoa estavam super caros, eh, e eu queria trazer um pouco desse tema, porque meio que saiu em vários lugares, né. O que que aconteceu Uhum. com o preço dos ovos de Páscoa? Não é nenhuma surpresa, assim, quando você vai entender mais a fundo o que está acontecendo, mas eu quis trazer uns detalhes aqui. Primeiro que 60% do fornecimento global de cacau, a matéria-prima de chocolate, ela vem de um único continente, eu acho que você sabe qual é, que você é estudiosa. Qual Vem de África, Vem né? de África, exatamente. Só que acontece que a produção do cacau já vem sofrendo um declínio de longo prazo. Faz um tempo já que isso está acontecendo, mas claro que para os mercados sempre tem um delay para os preços se adequarem à realidade dos territórios, né? Existem sempre artimanhas do mercado econômico para que isso aconteça. E os preços nesse momento não estão ainda refletindo totalmente o problema, e de acordo com os especialistas, isso vai se agravar aí ao longo dos próximos anos. E o que está acontecendo lá em África, né? Tem duas regiões que produzem muito chocolate, além de outras, mas essas duas mais importantes nesse momento dessa quebra que está acontecendo, que é Gana e o seu vizinho ocidental ali, que é o Costa do Marfim. Essa questão está ligada muito ao crescimento do garimpo ilegal de ouro nas regiões, que estão destruindo imensas. Se você colocar no Google Earth, é desesperador, porque você só vê destruição, né? E são quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra sofrendo com isso. Então, além desse garimpo ilegal, existe também, óbvio, a questão das mudanças climáticas
que vem aumentando aí a propagação de pragas no cacau e modificando também o regime de chuvas e de temperatura da região. Então existe aí uma série de fatores que vem contribuindo para essa quebra de safras, né. Bom, as famílias que tinham vi algumas reportagens, trabalhando com as famílias, principalmente de mulheres, que têm sua sobrevivência inteira conectada à produção e extração de cacau. Não extração, né, mas produção, de modo geral, do cacau. E essas famílias que já tinham uma subsistência precária, estão sendo duramente atingidas, e é um processo tristíssimo, porque o garimpo é feito por homens e por crianças. E as senhoras acabam tendo sua vida, atingida, né. Tem umas coisas absurdas, assim, de não sei quantos bilhões de pés passou para uma coisa de 40% do que estava sendo produzido. E as produções são um pouco descentralizadas em pequenas famílias também, né, não tem só aquela, claro que elas trabalham nessas grandes lavouras, mas elas são, também descentralizadas. Só quero deixar uma vírgula aqui, que o país que eu moro, ele é super conhecido por seus chocolates incríveis, sem um pé de Uhum. cacau sequer, né. Isso Pois chama é. capitalismo e exploração. Inclusive esse cacau produzido aqui para os chocolates Lindt, da Suíça, essa coisa toda Hum. chique que o Brasil come bastante, inclusive, ela vem bastante de África e também de uma outra região que é Honduras. Apesar que eu não posso deixar de falar que tem um case aqui de uma empresa de cacau que ela, para mudar um pouco essa realidade, não estava no script não falar sobre isso aqui, mas é legal falar. Ela fez uma doação de 50% de todas as suas ações para os próprios agricultores com quem ela trabalhava em Honduras, e virou uma empresa meio a meio, e todo o lucro é convertido para as próprias associações do cacau lá de Honduras. Eu vou resgatar esse Hum. nome do chocolate, que é um pouco esquisito, não vou lembrar agora o nome, e quem sabe trago aqui no próximo episódio para falar mais, Legal. que vale a pena falar. Uhum. Certo? Quer comentar alguma coisa sobre essa quebra de safra? Não é a única que tá acontecendo no mundo, hein, mas Então, é isso que eu enfim, ia perguntar, assim, parece que sabe aquele filme Interestelar, sei lá, né, sim. que eu assisti uma vez só, porque eu não gosto de filme, então, assim, eu não fico assistindo muito filme. E aí esse eu assisti e me impactou muito, e eu lembro que tinha uma cena onde eles falam assim: "Ah, aquela ali foi a última lavoura de", sei lá, nem lembro qual era o cultivo. E às vezes eu fico pensando nisso, assim, eu fico: "Nossa, gente, a gente tá vendo cada vez mais, né, a diminuição de área, diminuição de condições para plantar tanta coisa. E será que a gente vai ver um dia uma última safra, uma última lavoura de alguma coisa?" Fico pensando. O que que acontece, né, vou para um giro aqui de notícias climáticas rápida. A Europa já registrou recordes de temperaturas altas no final de março, e a gente já sabe muito bem, e não só de agora, né, mas o que esperar desse verão aí que tá chegando. Vou te falar, ontem foi domingo? Sábado, dia 6, aniversário da minha filha. A Suíça atingiu 30 graus. Gente, estamos na primavera. É claro que a Caramba. primavera tem uma mistura de temperaturas muito próximas ao verão e tem essa Uhum. alternância de temperaturas mais amenas com temperaturas mais quentes, porque é uma época de transição, mas a gente estava 16 graus acima da média, 16 graus acima da média. Jesus. Foi um dia ótimo? Foi um dia ótimo, mas não dá pra gente ignorar que não foi normal. Uhum. É, é, com Enfim, certeza. o presidente do Zimbábue, por falar em quebra de safra, ele declarou, um desastre nacional devido a uma seca prolongada que destruiu aproximadamente metade da colheita de milho do país. Essa seca também está ligada ao padrão climático do El Niño, que a gente já vê agora uma alternância para Laninha, eu falei em outros episódios passados, vão lá ouvir. Bom, 80% do país recebeu chuvas abaixo do normal, né, aquilo que eu estava falando sobre mudança no regime de precipitação.
Os preços dos alimentos dispararam e espera-se que 2,7 milhões de pessoas enfrentem fome por conta dessa questão, sendo que já existem 13,6 milhões de pessoas, em crise de insegurança alimentar em toda a região. Ou seja, situação grave, né. Também tô aqui no giro de notícias, viu. Uhum. Fazia tempo que eu não trazia um giro. Sim. 34.000 casas ficaram sem energia na Irlanda, depois da passagem da tempestade Katrina. Não sei se você viu que eu postei no Sim, Instagram eu vi. o o vórtice da tempestade ali bem Uhum. pertinho da UK e da Irlanda. Enfim, quase uma centena de voos foram cancelados, ventos fortes e muito caos na região. Parece que ninguém ficou ferido até agora, não sabemos, né, Uhum. mas muitos prejuízos materiais aí. É aquilo que eu falo, até quando os governos terão dinheiro para ficar vivendo de emergência, né, que a emergência ela é uma questão Com certeza. que vai esvaziando os cofres, né. Enfim, É. Nova Zelândia que o diga, né. Com a reconstrução foi Ave por conta dos Maria. fogos? Dos fogos que atingiu a região ou foi Não, um terremoto? aqui teve um ciclone Gabrielle, há 2 anos atrás, e a minha ci no lá no norte do país e aqui na cidade onde eu moro, que é o Tautari, tem ainda muita coisa por conta dos terremotos de 2011 e Hum, 2012. Inclusive hoje a empresa que está reconstruindo a catedral da cidade, anunciou que estão faltando $26 milhões. Então eles vão parar as obras de reconstrução. um troquinho Simples troquinho do assim. ônibus, troquinho Acabou, do ônibus. entendeu? Acabou o dinheiro. Então, assim, emergência é uma grana. É, então. É. Mas enfim, pegando essa carona com essa tempestade Kathleen, estamos então esperando, já falei também em episódios passados, uma temporada extremamente ativa de furacões 2024 por conta desse aumento das temperaturas lá das águas superficiais no oceano. E os especialistas prevêem que haverá 23 tempestades tropicais nomeadas, incluindo 11 furacões, com 5 potencialmente atingindo a categoria 3 ou mais que 3. Comparando isso com uma temporada que diz, né, temporadas típicas, isso daria 14 tempestades nomeadas, 7 furacões e 3 grandes, né, que atingem a categoria 3 ou a mais do que isso, ou seja, dá para entender aí um pouco a preocupação dos centros de previsão, porque realmente está bastante alta a possibilidade de termos mais, categoria de furacões mais fortes e mais tempestades também nessa temporada. Bom, na Grécia, já começou, ó, primavera. Residentes de 4 vilas precisaram evacuar, suas casas após o início de um incêndio ali de grandes proporções no sábado, dia 6 de abril, que foi esse dia que aqui a gente atingiu 30 graus, e na Grécia também, os ponteiros bateram altíssimas temperaturas e isso iniciou um incêndio, e esses residentes tiveram que sair de seus locais por conta disso. Mas para fechar aqui o giro, eu vou trazer uma boa notícia. Um novo estudo para a gente que acha, viu, Leila, que falar ou postar na internet, ou a gente que acha que integrar grupos de luta climática não leva em nada, um estudo Uhum, concluiu que os protestos de confronto e a desobediência civil podem aumentar as preocupações do público sobre alterações climáticas. Foi rodado um uhum. estudo entre 2016 e 2020 que investigou como as atitudes do público em relação às alterações climáticas são alteradas nos dias seguintes aos protestos climáticos por diferentes grupos, né, de ação climática. Esse estudo foi rodado na Alemanha. E aí o estudo conclui, abre aspas, os nossos resultados sugerem que os protestos analisados têm sido um meio eficaz para lembrar repetidamente a sociedade das consequências das alterações climáticas, ou seja, a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar lutando e levando adiante, eh, essas fragilidades da legitimidade do sistema, né, muito construída aí pelas empresas de combustíveis fósseis que financiam muita
muito negacionismo climático e notícias falsas na internet, como eu também já trouxe em episódios passados. Com certeza. Essa é a minha Gente. contribuição do dia de hoje. Muito bem. Muito bem. Tô aqui pensando que a Greta foi presa ontem, né? Uhum. E aí, incrível como quando ela tava só fazendo greve na escola, na frente lá do parlamento e tal, ela tava em tudo quanto era evento, e os líderes mundiais falavam o nome dela, não sei o quê. Agora que ela fez a conexão do capitalismo com a crise climática e com o colonialismo, né, já que agora ela fala abertamente sobre a questão da Palestina, de repente a menina tá sendo presa? Pois é, Greta presa novamente, acho que é a segunda ou terceira vez, então é quase como se a polícia servisse para esse tipo de controle, né? Não, mas Enfim. mais, viu? Mais. Acho que a primeira vez que ela foi presa foi quando ela foi protestar lá naquela mina de carvão da RV, que é aquela indústria, aquela empresa Hum, gigantesca da Alemanha de energia que estava abrindo novos, não sei se é poços, porque é carvão, né? Mas novas áreas, digamos assim, de exploração de novas carvão minas. mineral e estavam. Gente, Alemanha, tá? O pessoal adora falar que a Alemanha é incrível. Eles estavam desapropriando a casa de uma vila inteira para ampliar. E ela foi para lá protestar junto com a galera e foi presa. A Uhum, partir daí, eu acho que essa foi a primeira, mas a partir daí ela foi constantemente. Também ela foi se radicalizando, como você disse, uhum, mas ela foi indo para esses eventos, né? De ações climáticas radicais, às vezes. uhum. Não radicais de mal, viu, gente? Radical de E na raiz do problema. ir na raiz do problema e também de estar no lugar certo, né? Que Com são esses os certeza, eventos que estão ali na linha de frente da luta climática, né? com certeza. Enfim, bom, mas tem resultados positivos na sociedade. Isso que é importante a Uhum, gente trazer esse estudo, né? com certeza. Não, muito bom, eu quero ler depois. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria fazer um registro, né? A gente está falando de um podcast de ecopolítica, então eu queria fazer um registro de que nós tivemos dia 1º de abril, e sim, é 1º de abril, viu? Não é 31 de março. Os 60 anos do golpe militar, né? E do início da ditadura empresarial militar no Brasil, tá? Ditadura empresarial militar, é sempre importante dizer. E eu queria deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, que é a seguinte: vendo tudo que a gente tem visto, você aí que escutou os nossos episódios anteriores, que acompanha o nosso trabalho há um tempo, o que eu mais vi na internet entre o dia 31 e o dia 1º foi a frase ditadura nunca mais. E eu acho que por mais importante que seja essa frase, é importantíssima e eu concordo 100%. Eu queria dar um passo para trás para a gente pensar que aspectos da ditadura a gente não quer nunca mais, porque eu acho que isso é importante. Então, por exemplo, o que da ditadura a gente não quer nunca mais, minha gente? Você, pense aí. A gente não quer mais tortura feita por agentes do Estado? É isso que a gente está dizendo nunca mais? Mas a polícia da Bahia, de São Paulo, do Maranhão, do Rio de Janeiro, diariamente mata pessoas negras, pessoas pobres, pessoas indígenas e tortura essas pessoas também. A gente é do país de Amarildo, a gente é do país de Cláudia, a gente sabe? Então, assim, é esse aspecto da ditadura que a gente não quer nunca mais. Aí, ditadura nunca mais porque a gente quer proteção ambiental. Tá, mas a gente agora é o país da Ferrogrão. A gente é da democracia de Belo Monte. A gente tá vendo todos esses projetos da suposta transição energética que destroem comunidades inteiras de povos comunidades tradicionais. A gente vê isso, por exemplo, com energia eólica, energia solar. E aí tem vários aspectos dessas coisas que a gente fala, ditadura nunca mais, censura nunca mais. Sim, mas agora tá tendo uma censura para que não se fale que Arthur Lira bateu na ex-esposa dele.
Então, assim, censura nunca mais? É isso da ditadura que vocês não querem? Então, vejam como a gente tem que caracterizar muito bem que aspectos da ditadura a gente não quer. Porque na democracia liberal que a gente vive no Brasil, 100% dos aspectos da ditadura ainda existem e são praticados, seja por agentes do Estado, seja por grandes latifundiários, mas é democracia, a gente vota, entendeu? A gente, depois de matar as populações indígenas, depois de fazer o que faz com as populações quilombolas, agora a gente tem uma maioria de pessoas, né, que são criadas por uma sociedade europeia, ocidentalizada, e aí a gente sempre elege homem branco que vai fazer branquice. Então, assim, queria que a gente parasse para pensar um pouco em o que a gente quer dizer quando a gente fala ditadura nunca mais. Porque eu acho que tá faltando um pouco essa. Eu mesma me cobrei muito sobre isso. Bom, mas não era esse o assunto que eu queria trazer. Na verdade, eu queria falar de uma entrevista que o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas de Energia do governo Lula, que, aliás, Lívia, eu não sei se tu sabes, ex-delegado, viu? Então, assim, tem um ex-delegado sendo ministro de Minas e Energia do governo Lula. Sabia Eita, não. meu Deus. Não, tô ligada não. Ai, gente. Cadê o 1 minuto de riso? É, bom, e talvez vocês tenham visto um pouco sobre essa entrevista, mas vamos lá. Tá tendo um acirramento da disputa interna pelo controle da Petrobras. E aí, só fazer um parênteses aqui. Tem um grande lero-lero na Petrobras atualmente, porque o governo inicialmente decidiu que não ia pagar lucros extra para os acionistas esse ano. E que ao invés de usar esse lucro extra para fazer investimento. Eu chamo de lucro extra, gente, porque os lucros ordinários, os dividendos ordinários da Petrobras, eles foram pagos. A gente está falando aqui de lucro extra, extraordinários, que o governo tinha dito que não, a gente não vai pagar esse ano, não vai pagar tanto quanto se pagava antes, porque a gente vai fazer investimento, inclusive para a transição energética. E aí, a Faria Lima, né? As 5 famílias que controlam o grande mercado brasileiro começaram a chiar. Por quê, gente? Porque desde a época de Michel Temer, e aí vejam de novo, ditadura nunca mais, mas a gente teve um golpe, né? Que fez com que a gente tivesse uma nova situação socioeconômica. Desde a época de Michel Temer, esses investidores, esses acionistas da Petrobras, se acostumaram a receber mais de 75% do lucro extra da Petrobras. Até Dilma era 20%. E com Bolsonaro chegou a ser mais de 100%. Então, quando o Lula disse que não ia pagar, eles começaram a fritar, né, o Jean Paul Prats e a Petrobras, enfim. E aí você deve ter visto essa balela, né, do Valor Econômico, da Globo News, dizendo, ai meu Deus, as ações da Petrobras vão cair, e o acionista vai embora do Brasil, vai parar de investir no Brasil. Minha gente, investidor estrangeiro, em país de capitalismo independente, ele não vai simplesmente ir embora, porque ele não tem como colocar poço de petróleo no bolso, ele não tem como colocar mina de carvão, mina de minério de ferro no bolso e ir embora, né, Lívia? Não só isso, né, o dinheirinho dele aqui não rende 1% não. Exato, Só rende, exatamente. assim, em país, em desenvolvimento, entre muitas aspas. É, é. Então, assim, esse medo de, ai meu Deus, aí eles vão embora. Gente, tenta botar uma mina inteira de minério de ferro de Parauapebas no bolso, ver o que vai acontecer. Entendeu? Assim, acorda, né, gente? Vamos falar sério. E aí eu queria chamar a atenção, essa é a confusão toda na Petrobras, talvez vocês tenham acompanhado, mas eu queria chamar a atenção para uma frase do ministro Alexandre Silveira. E aí eu vou fazer uma coisa pedante, que é dizer o seguinte: tudo que eu falo a partir de agora não é achismo, não é o Bundes Institute da família de Lívia, né? Se você não sabe o que é isso, escute episódios anteriores. Daqui a um mês, dia 10 de maio, eu vou receber o meu canudinho lá, o meu diploma de doutora em estudos de desenvolvimento. Uhul! E mais que isso, eu fui ensinada com toda a paciência do mundo
por pessoas quilombolas, por pessoas da formação política de Santa Rosa dos Pretos, comunidades quilombolas do Maranhão. Portanto, eu sei o que eu tô falando, tá? Começa daí, porque pra não parecer que é achismo que eu vou falar, que vai parecer bem radical. Vamos lá, fecha parênteses. O ministro Alexandre Silveira, delegado, disse assim: se depender dele, o Brasil tem que continuar explorando petróleo e gás até o seu IDH ficar igual ao dos países industrializados, até o Brasil se desenvolver. Ai, ai. E aí eu vou explicar para vocês essa armadilha, que é a armadilha que é esse raciocínio, contando uma história pessoal minha, né? Já que estamos aqui entre amigos, claro. Vamos lá. Por algum motivo que até hoje eu não entendo o que foi que aconteceu, estávamos eu, um tio meu, minha mãe e minha avó, beijo mãe, que nos escuta também, estávamos sentados numa mesa, não me lembro muito bem aonde. E aí começou uma conversa. E foi na época que a situação da comunidade do Cajueiro, lá em São Luís, no Maranhão, estava muito aguda, com invasões, com a empresa ameaçando gente, colocando jagunços, né? Tem uma empresa chamada W Torres, que está tentando construir um porto onde tem essa comunidade. E aí eu falei que era absurdo construir esse porto lá, que a comunidade e os seres não humanos estavam sofrendo muito, a biodiversidade da região ia sofrer. Gente, é uma área de manguezal enorme, as pessoas fazem extrativismo, pesca, enfim. E aí o meu tio, empresário, herdeiro, dono de muita coisa no estado mais pobre do Brasil, disse que eu estava sendo ingênua, porque um porto novo ia trazer riqueza para o Maranhão. E aí eu perguntei para ele, eu digo, mas vem cá, me diz aqui, São Luís já tem 3 portos que levam minério, comida, água e sangue para o mundo inteiro. E o Maranhão ainda é o estado mais pobre do Brasil. Há anos, tá? Por que que mais um porto é o que vai trazer o desenvolvimento e a riqueza? E aí eu não me lembro o que ele respondeu, porque eu estava com tanta raiva que eu não sei nem o que aconteceu nessa conversa. Mas vocês estão entendendo meu raciocínio? Quando um homem branco, rico, em posição de poder, fala para sua sobrinha ou para um jornal de alcance nacional, né, como foi o caso do ministro, que tal coisa tem que acontecer para que o desenvolvimento chegue e aconteça, você precisa ter 2 perguntas em mente. A primeira é: o que é desenvolvimento? E a segunda é: esse desenvolvimento é para quem? Afinal de contas, gente, quem trabalha em altos cargos nos portos de São Luís são 3. Mora na Península, que é um bairro chiquérrimo da capital maranhense, com apartamentos de 5 milhões de reais e carros chiquérrimos na garagem. São várias garagens blindadas, inclusive. Para essas pessoas, assim como para o meu tio, o desenvolvimento já chegou. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. O desenvolvimento já chegou. Para os donos das capitanias hereditárias, para os usineiros, para os barões do café, para os latifundiários, para a Vale, para a Uzi Minas, para a galera da Península e para a Faria Lima, e para pouquíssimas famílias extremamente poderosas no Brasil, o desenvolvimento já chegou. E faz 523 anos. E para quem não tem essa classe social, essa cor, esse poder? Ó o pulo do gato. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Para quem não tem tudo isso, o desenvolvimento também chegou. Quando o trem da Vale passa e leva 15 milhões de reais em minérios, é o mesmo desenvolvimento que está indo para o executivo-chefe da Vale e para a comunidade quilombola que é cortada pela ferrovia. É o tal crescimento econômico, e é isso que a gente chama de desenvolvimento. Só que para umas pessoas o desenvolvimento é sempre bom, e para outras ele necessariamente vai ter que ser ruim. Para o desenvolvimento ser uma coisa boa, o crescimento econômico ser uma coisa boa para Faria Lima, ele necessariamente tem que ser ruim para a comunidade que é cortada pelo trem da Vale. E aí eu vou dar outro exemplo. Pensa aí nos países nórdicos. A Noruega. Ai, meu Deus, a Noruega, país massa, não sei o que, tarará. IDH alto, né? Que é o que o nosso ministro quer que aconteça. Sabe o que ajuda a Noruega a ser tão boa para a sua população, ter um estado de bem-estar social, ser tão desenvolvida? O dinheiro que sai da região de Barcarena.
que é um município lá no Pará, onde o governo norueguês tem 34% das ações de uma empresa chamada Hidroalunorte, que é uma empresa de mineração de bauxita que destruiu, contaminou o ambiente e as pessoas de Barcarena. Então, o desenvolvimento que vem nessa empresa é bom para louro de olho azul e necessariamente ruim para quem não está na Europa, para quem não está na Noruega e sim em Barcarena. Então, por isso, gente, quando esse ex-delegado e hoje ministro Alexandre Silveira fala que a exploração que está destruindo a vida no planeta tem que continuar até o desenvolvimento chegar, ele está mentindo. Primeiro, porque o desenvolvimento já chegou. Segundo, que com a classe política e empresarial que a gente tem, num sistema de capitalismo dependente, que é como se caracteriza o capitalismo brasileiro, a gente nunca vai alcançar o IDH dos países subdesenvolvedores e marginalizadores. E aí, isso é uma dica que quem me deu foi minha mestra maravilhosa, doutora Farhana Sultana, que ela disse que a gente precisa parar de chamar de país marginalizado e começar a falar de país marginalizador. Nossa, amiga, acabei de ler um artigo dela. Eu não Ela é conhecia ela, conheci maravilhosa. agora. Ela é Muito foda. maravilhosa. Olha eu falando palavrão, muito boa, muito boa demais. Maravilhosa, incrível. No dia que ela começou a me seguir no Twitter, eu falei, ai, gente, ganhei na vida. Nossa, então eu vou fazer igual no episódio passado. Nossa, ela tá te seguindo no Twitter? Como Me assim? segue no Twitter. Aí tudo que eu Uau! escrevo, eu falo assim, será que Será que Sultana a vai Farhana vai ver? gostar? Será que ela vai ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a gramática certinha. E ela diz isso, olha, não é país subdesenvolvido, é país subdesenvolvedor. Não é país marginalizado, é marginalizador. A Noruega tem dinheiro porque ela marginaliza outros países. O IDH é alto na Europa porque eles estão há 600 anos marginalizando e subdesenvolvendo outros países. E aí, gente, acho que vocês já entenderam o meu ponto, né? Mas eu quero conectar isso com uma entrevista que eu vi do presidente da Guiana semana passada. Não sei se vocês acompanharam, deu muito no Twitter. Bom, o presidente da Guiana chama Mohamed Irfan Ali. E tem um trecho que viralizou da entrevista dele para um repórter da BBC, que eu não lembro o nome agora, mas também não faz diferença. E viralizou esse trecho, todo mundo falou, nossa, Guiana decolonial, blá blá blá, não sei o quê. E aí eu tô com sentimentos muito misturados. Gente, Lívia tá se acabando de rir. Não, só pra Eu deixar tô. claro, eu tô com problemas de som aqui, muitos caminhões passando aqui na rua, não sei o que houve, então tá desligado, então vocês não estão ouvindo minhas risadas, mas eu estou rindo bastante. É, é, Bom, e aí eu vi essa entrevista e eu fiquei com sentimentos meio misturados, assim. Então, não sei se quem tá escutando a gente também viu e também ficou. O que aconteceu, basicamente? O repórter lá da BBC foi na Guiana. Guiana? Como é que tu falas? Eu falo Guiana, Guiana. Então tá, vai mas já Guiana ouvi mesmo. Guiana também. Eu continuo É, falando Guiana, não sei se tá errado. Guiana. Tá, tudo bem. Guiana, vamos lá. Esse cara da BBC foi na Guiana entrevistar o presidente Irfan Ali, e uma das coisas que ele perguntou foi da questão de Esequibo com a Venezuela e tal. Mas tem uma hora que ele começa a falar assim, o seu país está sentado em não sei quantos bilhões de barris de petróleo, e você tá querendo explorar, você não acha que isso... Aí começou a querer dar uma lição de moral, ele, inglês, né? Começa a querer dar uma lição de moral no latino-americano sobre crise climática. E aí o Irfan ali virou e falou assim, "Ué, vou cortar tua curica bem aí." E ele interrompeu o cara e falou, vocês não têm moral pra tá me dando uma lição sobre conservação ambiental e crise climática. O meu país tá cuidando da Amazônia há centenas de anos, enquanto a Europa estava fazendo revolução industrial. E aí ele prosseguiu falando que ele quer explorar petróleo para desenvolver, papapá, não sei o que, a população, né? Aí, gente, a BBC
né, sabemos, uma empresa de mídia do país que começou essa confusão toda, o maior império colonial do planeta, né. Então, a Inglaterra não tem moral nenhuma mesmo para falar de crise climática para ninguém. Ainda mais assim, vocês acham que esse repórter branco teria falado daquela forma com o presidente da França? Com o premier da Alemanha, da Itália? Não, né. Mas viu um latino-americano e cresceu pra cima. Enfim. E aí vamos lá. A Guiana quer explorar petróleo para levar ao desenvolvimento, que agora a gente já discutiu aqui, não vai acontecer, tá? Desenvolvimento não é o que eles estão pensando. Quem é que vai cavar esses poços de petróleo, minha gente? Porque é bonito o presidente calar a boca de um branco da BBC, não sei o que, tá. Mas quem é que vai cavar os poços? Muito concretamente, é uma empresa estatal da Guiana? Ou é a Shell, a BP, ou outra empresa cujos acionistas são tão homens brancos e ricos quanto a galera da BBC? Entendeu? Assim, é tão decolonial assim? Pensem bem. Será que vai ser uma Petrobras da vida, que não traz para o povo brasileiro um centavo do que ela dá para os acionistas privados? Então, assim, a Guiana tem uma reserva de petróleo estimada em 11 bilhões de barris de petróleo. Ela foi uma colônia da Inglaterra até outro dia. E aí uma coisa que o governo fala é que ele tem direito de querer se livrar do que é chamado de maldição dos recursos naturais, que é uma ideia altamente ultrapassada na literatura, mas que continua nos governos mundo afora, de que países com muitos recursos naturais estão fadados a serem pobres, violentos e corruptos. Mas achar que esse desenvolvimento vai vir dessa exploração e vai ser bom para a população é uma grande armadilha, porque países ricos em recursos naturais não são pobres porque eles têm recursos, eles são pobres porque eles são explorados. Porque eles têm anos e anos de exploração pelos países marginalizadores. Tem nada a ver com você ter petróleo. Não é que assim, ai meu Deus, meu país tem petróleo e agora eu sou corrupto. Não. Mínimo no mínimo você é corrompido por quem vem de fora para explorar esse recurso. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui com vocês um conceito maravilhoso criado por Zica Pires, que é uma liderança da comunidade Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão. A Zica escreveu a monografia dela, e ela cunhou o termo desenvolvimento. Então, DES-envolvimento. E com isso ela denuncia que o crescimento econômico, o que ele traz? E mostra que o desenvolvimento, o desenvolvimento, já chegou, ele está aqui. E é justamente essa corrida por sempre ser mais rico, mais desenvolvido, mais tecnológico, que nos trouxe para esse cenário de caos. A Vale, que é o exemplo que a Zica usa, por exemplo, ela desenvolve. Para que a Vale tenha desenvolvimento econômico e crescimento econômico, ela tem que desenvolver, tirar o envolvimento das populações tradicionais, ela tem que desalinhar várias formas culturais, várias tradições, e ela tem que ir desfazendo mesmo, desemaranhando a vida das pessoas. Então eu queria muito que a gente pensasse isso, que quando a gente fala em desenvolvimento, ele nem sempre é bom. Ele tem realmente um grupo muito restrito para quem o desenvolvimento vai sempre ser bom. É isso. Lívia? Não, não sei se ele nem sempre é bom, mas como você falou, para nós, o global ele sempre foi muito ruim, né, tirando as Muito. elites do país que são alinhadas com as elites dos outros países, para justamente possibilitar esse tipo de desenvolvimento que eles levam, Uhum. o desenvolvimento nunca foi bom. E a gente foi ensinado a gostar, né, tanto da palavra quanto do processo. Esses dias eu estava É. numa mesa discutindo política e as pessoas não enxergam, cara. A pessoa achar que o capitalismo tem resultados bons, apesar de intenções não tão boas, Hum. complicado, Meni né. Não, assim, gente, pelo amor de Deus, temos 600 anos de capitalismo.
e milhares de anos de civilizações humanas. Como é que em 600 anos eles conseguiram destruir o planeta? Como é que uma coisa dessa pode ser boa, minha gente? Assim, Sim, entendeu? é que é tão a ideologia é tão, né, É, forte. é. Por isso que, assim, eu falo isso o desenvolvimento já existe, minha gente, só que ele é bom para uns e ruim para outros. E a gente tem um monte de estudo hoje em dia e várias coisas, várias experiências, inclusive de povos e comunidades tradicionais, com o decrescimento, É, inclusive que eu eles que recomendo que as pessoas propõem, né, essas procurem. cosmovisões, essas outras formas de eu acho que até mais profundamente essas outras formas de olhar, né, de Uhum, deslocar as categorias que a gente usa, porque o desenvolvimento cria categorias para a gente fazer análises da realidade e obviamente acaba escondendo um monte de outras coisas, um monte de uhum, outros processos de estar aqui, né. com E certeza. a gente precisa, principalmente quem está na academia estudando, né, como você que estuda desenvolvimento, a gente precisa, eh deslocar as categorias, para Uhum. enxergar que, não é essa história de sucesso, muito ao contrário, né. Não é nem um É, para pouco alguns sucesso. é, né. Aí que tá, para Mas alguns é uma história de retoricamente sucesso falando, né. total. É. Retoricamente, porque daí você coloca o impacto ambiental, aí você fala: "Ah, mas e essas terras arrasadas e tudo isso?" Daí as pessoas ficam: "Ai, mas" aí começa a gaguejar. Ah, É. mas não, tem os seus impactos, e aí começa a ser meio que malthusiano, assim. É, malthusiana e das zonas de sacrifício, né. Existem as zonas de Uhum. sacrifício para que esse desenvolvimento aconteça nos moldes em que o lucro ele é concentrado e as outras pessoas que são as maiorias, na verdade, que são as minorias, mas são em número são as maiorias, precisam sustentar um desenvolvimento que é praticamente inviável. É só você olhar ali a ONG Uhum. da pegada de carbono, pegada biológica, pegada hídrica e etcétera, para entender o quão intensivo em carbono, né, essa sociedade termofóssil é. E aí você não Uhum. consegue entender esse desenvolvimento. A gente É, precisa de outros caminhos, é, enfim. com certeza. Ai, gente, vamos lá? Vamos para as nossas indicações para não perder a ternura? O que que você trouxe pra gente hoje, Leila? Gente, evento imperdível, que eu vou perder porque eu moro do outro lado do mundo, infelizmente. Em Brasília, acampamento Terra Livre, 20ª edição do acampamento Terra Livre. O tema desse ano vai ser Nosso Marco é Ancestral, sempre estivemos aqui. Então, o evento reúne pessoas indígenas de Pindorama inteiro, do Brasil inteiro, em Brasília, entre os dias 22 e 26 de abril. E a minha dica é que vocês procurem organizações indígenas no seu estado que estejam indo para o acampamento e ajudem a patrocinar. Então, mandem um Pix, perguntem se precisa de mais divulgação, que sempre precisa. Acompanhem também os trabalhos dos fotógrafos, das fotógrafas que estarão em Brasília, cobrindo o evento. É muito importante que a gente dê repercussão para isso. E você, Você Lívia? Você tem alguma organização para indicar logo de cara, dessas que a gente pode enviar o patrocínio e ajudar a apoiar? A gente tem a APIB, né, que engloba várias, mas a gente tem a ANMIGA, que eu já Já recomendei aqui, falamos, ANMIGA. Já falamos aqui, que é a Associação de Mulheres Indígenas, que elas colocaram essa semana uma coisa linda no Instagram, que agora eu não vou me lembrar, mas vão lá olhar o Instagram delas, que é um negócio tão poético, elas explicando as denominações, mulheres semente, mulheres água, mulheres território, assim, e aí explicando como cada grupo de mulheres funciona na organização. Um negócio lindo. Hum, Recomendo que o pessoal vá lá ver. lindo, massa. Também ia indicar a PIB. Com certeza é um evento que merece não só nossa atenção, mas se pudermos ajudar, né, nessa Uhum, forma material, seria importante. com certeza. Bom, eu trouxe um negócio aqui que
Já tem um certo o pessoal da bolha, digamos assim, já conhece bastante, mas eu vou falar porque tive um artigo, selecionado para um congresso científico em Amsterdã em julho, olha que Uhul! chique, Olha! e estarei lá para defendê-lo, mas, eu trato um pouco da questão da compostagem dentro de uma perspectiva de políticas públicas no Brasil, dentro do movimento Zero Waste ainda, tá, como aquele último R ali, e faço um pouco, um compilado histórico do movimento Composteiros do Brasil. Para quem não Uhum, sabe, eu fui uma das bolsistas daquele projeto Revolução dos Baldinhos, em Santa Catarina, que começou lá em 2007, 2008, e ele é o que dá origem a esse movimento Composteiros do Brasil, no Brasil, né. Então, uhum. estive bem próxima nesses dias, revivendo e retrabalhando essa, como é que fala? Esse corpo de um monte de coisa relacionado a esse projeto e aos composteiros. E aí queria indicar aqui para vocês um negócio ecológico, que chama Morada da Floresta no Brasil. Vamos pensar o seguinte: 50% da produção de resíduos de cada família no Brasil, ele é de resíduos orgânicos, né, restos de comida. Se a gente conseguir compostar 50%, a gente já resolveu cinquenta por É. cento do problema. Então, o que que a Morada da Floresta nasceu com a proposta de compostagem doméstica, com caixas digestoras cheias de minhocas, onde você pode, mesmo em pequenos espaços na cidade, fazer a compostagem de não todo, né, porque o minhocário ele não comporta tipo, não comporta carne e nem outros tipos Uhum, de alimentos que são prejudiciais para as minhocas, mas grande parte, principalmente se você for vegetariano, vegano e esses todos, você consegue sim uhum, fazer a compostagem. Aí você deixa de emitir aí 50% da sua produção para os aterros sanitários. Enfim, é importante a gente fortalecer esses movimentos, esses negócios, e aí fica a minha dica para vocês irem lá no Instagram, conhecerem um pouco mais e entender como é que vocês podem, talvez, começar essa jornada que é compostar o próprio lixo orgânico em casa. maravilha. Que massa. Aqui na nossa cidade a gente tem, coleta seletiva e a prefeitura também coleta o orgânico. Então eu, por exemplo, Uhum, que moro de aluguel, não posso ter composteira em casa, sim, mas é um sonho imaginar que isso um dia pode chegar no Brasil, todo mundo compostando. Seria maravilhoso. sim. Aqui também tem compostagem pública, né, mas é Uhum. isso, quanto mais a gente, produzir esse tipo de prática, dentro de casa, veja, Florianópolis já decretou uma mudança na lei, né, então já chegou em políticas públicas que o lixo orgânico não pode mais ser destinado ao aterro sanitário, ou seja, a prefeitura vai Ah, ter que é? entender como é que ela vai fazer, então ela vai ter que compostar em nível, público, ou Uhum, ela vai ter que se associar, né, fazer talvez aquela famosa PPP, parceria público-privada, enfim, uhum. vamos entender como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. São Paulo tá quase decretando a mesma lei, tem alguns outros estados no Brasil que já decretaram também, e existe aí um horizonte de transformação do, resíduo orgânico dentro das cidades. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, vai demorar É, alguns anos ainda, mas estamos no caminho. estão no caminho. Massa. É isso, vamos embora? Bora. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo. Beijo. Se você curte Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar os episódios, avaliar no Spotify e nos dizer o que você achou. Ah, e caso você tenha alguma sugestão de pauta, é só nos mandar um e-mail para arquipelagoverde@gmail.com.